6 de Romanos, a partir do versículo 15. Paulo deixa muito claro nesse texto que a salvação é a libertação do pecado e da lei. Libertado do domínio do pecado, o fiel ele pode se tornar servo da justiça. Trata-se de se colocar a serviço da justiça, rompendo com a servidão e tornando-se livre. O pensamento de Paulo nesse texto ele pode ser melhor compreendido a partir do seguinte esquema: liberdade de e liberdade para. Sem esse aspecto construtivo da liberdade para, a gente vai perceber que todo o esforço da liberdade de cai no vazio. Então é preciso ser liberto de, mas toda liberdade de sozinha é muito perigosa, porque ela rompe com algo e depois vai ficar a revelia. Se libertar então de quê e para quê? A liberdade de, ela só existe em função da liberdade para. Então toda a liberdade de é para que eu possa amar. Então a gente deve se libertar de tradições familiares, cultural e até mesmo de tradições religiosas, quando essas tradições nos impedem a liberdade para, que é amar e se abrir ao outro. É exatamente cada relação que temos com outra pessoa, é nela que concretizamos, realizamos algo da nossa relação com Deus. Então as pessoas não concorrem com Deus. Olha só, é melhor a gente mudar a preposição e dizer o seguinte: amar a Deus em todas as coisas. Eu não amo a Deus mais que você, amo a Deus em você. Amo a Deus no meu pai, na minha mãe, no meu marido, nos meus filhos. Então, cada liberdade humana é onde eu realizo a minha relação com Deus, que é a grande liberdade. É nas pessoas que a gente experimenta a liberdade de Deus. A graça nos liberta assim para amar. Liberta do pecado, de tudo que nos impede de amar. A liberdade ela só tem sentido se ela está dessa forma orientada para o amor. E aí a gente vai entender que pecado é pensar que a liberdade não é um dom de Deus e que ela não me compromete e nem me relaciona com ninguém. Isso é pecado e é autossuficiência, autonomia absoluta, ou seja, é um desprezo pelo outro. A libertação como um evento de graça e a liberdade como compromisso tem essa vasta conotação. Dizem respeito ao êxodo radical de uma vida centrada em si mesmo e na própria onipotência, para uma vida marcada pela lógica do acolhimento e do dom recíproco. O amor, então, é esvaziar-se do ego dentro de si para que haja mais lugar para o outro. A salvação do eu é o tu, a gente pode dizer, é o outro. E a condenação do eu é ele mesmo. A graça, então, está no começo, no meio e no fim de todo esse processo libertário. O ágape, Deus, o amor, não constata valores, ele cria-os. Ele ama e com isso confere valor. O homem amado por Deus não tem nenhum valor em si. O que lhe dá valor é o fato de Deus amá-lo. O ágape é um princípio maravilhoso criador de valor. Então, ser seguidor de Jesus é uma questão de amor. Deus não é um ser que ama, ele é o amor. Nele, o amor é a sua essência. Então, se Deus deixasse de amar um só instante, ele deixaria de existir. E aí a gente entende que não podemos esperar de Deus amostras pontuais de amor, porque ele não pode deixar de demonstrar o amor um só instante. E a gente sabe que o amor jamais acabará. E nessa perspectiva eu te desafio a compreender a seguinte frase: liberdade que se entende por autonomia absoluta é ateísmo. Que a graça e o amor de Deus seja
abundante na nossa vida, coração, em toda a nossa família. Em nome de Jesus.